É com muito prazer que damos início a mais um webinar do curso de Direito da Unijorge. Hoje, iremos discutir as questões relacionadas com o direito do trabalho em tempo de pandemia. Temos como convidado o nosso ministro, Dr. Cláudio Brandão, do TST, e esse evento será mediado pela professora do curso de Direito da Unijorge, doutora Cínzia Barreto. Para nós do curso de Direito da Unijorge, é um prazer imenso receber o ministro, doutor Cláudio Brandão, para tratar de temas de tão relevância para esse momento, porque certamente teremos muitas mudanças que impactarão diretamente no direito do trabalho, e nada mais importante do que discutirmos esses temas nesse momento. Gostaria de agradecer imensamente ao ministro pela participação, pela presença, em nome do curso de Direito da Unijorge, em nome da Unijorge. Tenho certeza que teremos uma tarde brilhante, com muitos debates, muitas discussões, que enriquecerão e muito todos os que estão participando deste evento. Muito obrigado, doutor Cláudio Brandão. Passa a palavra à professora Cínzia Barreto, que irá mediar os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Eu inicio saudando os presentes que estão pela web e os participantes da mesa. É com muita satisfação que eu compartilho essa mesa sobre direito do trabalho em tempo de pandemia com o ministro Cláudio Brandão, que também é professor, nosso colega, e com o coordenador do curso de Direito da Unijorge, Luiz Lourenço, de quem recebi a missão de organizar esse evento. Eu tive a facilidade de ter sido prontamente atendida pelo ministro, que não mediu esforços para participar da nossa atividade. Eu agradeço novamente pela deferência. Nosso convidado é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, oriundo do nosso TRT da 5ª Região. Ele é doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Ibero-Americana de Direito del Trabalho. Eu não consigo pensar em direito do trabalho sem ter como premissas os seus princípios, tão bem estruturados por Américo Plá Rodrigues, e sem invocar a saudosa memória de José Martins Catarino, que foi fundamental na formação de muitas gerações, inclusive na minha, e que esteve ao meu lado na minha primeira década de exercício da advocacia. Trazendo esse pavimento, não podemos perder de vista que o direito do trabalho é resultado da luta democrática, que envolve tensões de opostos com interesses distintos, mas não de inimigos. É um conjunto de garantias que subsiste pela pressão social. É o combustível permanente da democracia, enquanto referência ideal de um sistema igualitário, político e econômico. Esse é o sentido que não pode jamais se perder. Esta é uma excelente oportunidade para discutirmos o direito do trabalho na atualidade, as questões emergenciais em face do cenário de pandemia, as posições dos tribunais superiores e os problemas que afligem a sociedade neste momento de crise. Farei algumas provocações e lançarei reflexões para contribuir com o debate, fruto da militância na advocacia e das inquietações de sala de aula, onde tive escuta privilegiada de estudantes, trabalhadores e das situações vividas por eles e por seus familiares neste período de pandemia. No momento excepcional de tormenta que atravessamos, temos visto a exacerbação de políticas neoliberais com a crença equivocada de que, quanto menos receber o trabalhador, melhor será para a sociedade. Nessa esteira, foram aprovadas normas que posicionaram cada vez mais o trabalhador como inimigo, como alguém indesejado. Durante o período de isolamento social, surgiram medidas provisórias bastante discutidas, a exemplo da MP 927, da MP 936, ambas questionadas no STF quanto à sua constitucionalidade, e que serão alvo, certamente, da fala do nosso convidado. Concluindo essa contextualização para o painel, eu apresento para reflexão dados divulgados pelo DIEESE em seu boletim de julho de 2020, para revelar alguns efeitos do momento de crise na vida da classe trabalhadora. 18,5 milhões de brasileiros não trabalharam
e não procuraram ocupação devido à pandemia. 19 milhões de pessoas foram afastadas do trabalho. 30 milhões tiveram alguma redução no rendimento do trabalho. As perdas de rendimento foram maiores entre os ocupados dos serviços, do comércio e da construção e entre os trabalhadores informais. As perdas de rendimento foram expressivas, também entre os ocupados em serviços essenciais na pandemia, como os entregadores e os trabalhadores da saúde e da limpeza. O auxílio emergencial tem sido essencial para cobrir boa parte da perda de rendimento. Os números sobre a Covid-19 também revelam que a maioria das mortes atinge as pessoas pobres, isto é, provavelmente os trabalhadores informais e terceirizados. Diante desse contexto, como provocações de partida, eu proponho ao nosso convidado o seguinte roteiro. Poderia nos explicar o significado do direito do trabalho de emergência? Essa é a primeira questão que eu gostaria que o nosso convidado explicasse. Aí eu pergunto a ele, prefere que eu faça todos os questionamentos e o senhor anota ou eu vou perguntando paulatinamente? Bem, boa tarde, doutora Cinza, boa tarde, professor Lourenço, é um prazer voltar à Unijorge, ainda que por essa forma contemporânea da utilização da tecnologia. Também, boa tarde, vejo aqui vários amigos, ex-colegas de faculdades, como da Rui Barbosa, professor Luiz Madeira, vi também aqui a colega Viviane, passou por aqui no chat. É um prazer, todos os seus alunos, quem nos assiste, é um prazer estar novamente contribuindo com o debate, ou no debate de temas tão candentes quanto os relacionados ao trabalho no contexto da pandemia. Eu acho que talvez fosse mais interessante, até para que nós possamos seguir o roteiro, que seja feita uma pergunta ou bloco de perguntas de acordo com a temática, eu respondo, e aí, claro, permitindo também que haja qualquer tipo de intervenção que julgar mais conveniente. Então, já começando pela primeira, sobre o chamado direito ao trabalho de emergência. Essa é uma expressão que tem ganhado corpo ultimamente no cenário da doutrina brasileira, mas eu tenho muita reserva a essa expressão. O que seria o direito do trabalho de emergência aliado a ele a chamada jurisprudência da crise? Ele estaria caracterizado, ou essa expressão caracterizaria, esse período a partir de fevereiro de 2020, com a edição do decreto que declarou no Brasil o estado de calamidade pública, e até, em princípio, dezembro deste mesmo ano, e a partir dali, a edição de sucessivas normas, veja, sucessivas normas relacionadas ao trabalho humano. A senhora mencionou já as medidas provisórias, mas se nós consultarmos o site do Planalto, tem um link específico para a Covid, não apenas no ramo de direito do trabalho, mas nos diversos ramos de direito, são mais de 200 normas já editadas desde fevereiro deste ano. No caso específico do direito do trabalho, além das medidas provisórias, há decretos, há portarias, há ordens de serviço que, de alguma maneira, tensionaram legislar ou regulamentar, pelas normas mencionadas, a realização do trabalho nesse período. Então, do ponto de vista material, seria caracterizado esse período, assim chamado, por uma profusão maciça de normas, que em muitos casos, e essa é a grande característica que se identifica nessas normas, relativizando algumas garantias, inclusive constitucionais. Isso é algo a ser destacado, porque, em nome ou com fundamento na atual crise que nós estamos passando, e aqui quero abrir um parêntese para dizer que a crise brasileira, ela se soma às demais crises mundiais do ponto de vista sanitário, isto é, o Brasil está ao lado de todos os países do mundo que, maior ou menor dimensão, estão enfrentando a crise sanitária, mas talvez não haja um outro país, ou se houver também, serão poucos, que a enfrentam com as características do Brasil.
que é, ao lado da crise sanitária, uma crise que já vinha ocorrendo, econômica, uma crise política, uma crise social, uma crise de legitimidade, inclusive, do ponto de vista das instituições. Todo esse conjunto de crises, que já estavam, algumas delas sendo vivenciadas, encontraram na pandemia e na crise sanitária a ampliação dos efeitos negativos que essas crises provocavam e provocam. O Brasil está há mais de 2 meses sem ministro da Saúde. Isso é um fato importante de ser destacado, porque os comandos necessários para o enfrentamento da crise sanitária são, em muito, prejudicados exatamente por não ter alguém que lidere as políticas públicas de controle da endemia ou da pandemia. E, em muitos casos, e o nosso estado da Bahia é uma exceção, com divergências, inclusive, entre os líderes políticos maiores, e no nosso caso, o governador do estado, o prefeito da capital, que tem, de alguma forma, minimizado as consequências por terem adotado uma postura desde o início, e eu, um pouco à distância, mas acompanhei isso, de trabalhar de maneira conjunta, o que não é comum de se encontrar em líderes estaduais e municipais, Brasil afora. Mas, veja, essa realidade fez com que o presidente da República editasse várias medidas provisórias relacionadas exatamente à disciplina do trabalho humano, provocando um debate intenso desde o início, e houve um período que se dormia e não se sabia se ao amanhecer era a mesma medida provisória em vigor. Além de haver aquela peculiar situação brasileira do momento, que foi a revogação de uma norma pelo Twitter, antes mesmo de ter ela veiculada no Diário da República, que foi a MP 928, que revogou o artigo 19 da MP 927, anunciada na tarde do mesmo dia, porque criava a situação paradoxal de empregados ficar sem trabalhar até 4 meses, sem receber nenhuma remuneração de ninguém, nem do Estado, nem do governo, aliás, e nem do seu empregador. Ou seja, entregar-se-ia o empregado a sua própria sorte, e ele que se virasse, então, para conseguir uma forma de obter o seu sustento num contexto já difícil de crise econômica. Então, esse direito de trabalho de emergência tem provocado debates dos mais candentes no âmbito da doutrina e, evidentemente, também no âmbito da jurisprudência. Desde ações ajuizadas, eu ontem consultei o site do tribunal, nós já temos no Brasil mais de 9.000 ações propostas só com temas envolvendo a Covid. Desde ações com tutelas de urgência para fornecimento, por exemplo, de EPIs para os empregados que estão na linha de frente, até, por exemplo, prioridade para os testes rápidos para o pessoal que está trabalhando na zona de combate, assim dizendo, né, o pessoal que está na linha de frente. Então, esse período, com a edição de várias normas, tem gerado todo um debate que, por sua vez, vai desaguar sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso, num grande número de ações para discutir os efeitos provocados por essas e outras normas nas relações de emprego. Portanto, esse período assim chamado gerou, por sua vez, algo que também eu tenho uma profunda reserva com essa expressão, que é a chamada jurisprudência da crise, que já foi utilizada essa expressão em Portugal para legitimar algumas decisões que reconheceram constitucionalidade de normas que, de alguma forma, restringiam direitos fundamentais. Então, estou falando isso não é para desconhecer toda a realidade que tem atingido duramente as pequenas e as médias empresas. Não desconheço essa realidade. Mas também não se pode deixar de reconhecer que, nesse conjunto de forças sociais, o Estado tem que estender a mão, não apenas aos empresários. E nós vimos, por exemplo, que boa parte dos recursos destinados ao sistema financeiro para repasse, aspas aqui o repasse, destinados a créditos com juros menores, sequer têm sido ofertados ao público, ou se ofertados não se tem alcançado a contratação, pelo percentual elevado de juros. Várias pessoas têm noticiado, empresários conhecidos, para que na renegociação da dívida os juros são maiores do que aquela contratada originariamente. Então, veja, o Estado oferece, pelo intermédio do crédito, ainda que não utilizado concretamente, à classe empresarial, e
todos nós devemos nos lembrar que a proposta inicial do governo é um abono de R$200. Aliás, a proposta inicial era nenhum abono. Depois avançou para um abono de R$200, e os partidos no Congresso, enfim, chegaram não apenas a ampliar o benefício para R$600, e causou esse benefício uma surpresa às lideranças econômicas brasileiras pela quantidade de pessoas que a ele acorreram, demonstrando a extensão dos excluídos socialmente em nosso país, muito distante daquele número que se imaginava que seria inicialmente destinatário, pessoas destinatárias desse benefício. E agora, mais ainda um outro debate, foi a prorrogação do benefício, curiosamente, com a observação que poderá ser pago o valor, como saiu um decreto recentemente editado, como se pudesse haver suspensão contratual sem a respectiva contraprestação. Mas, enfim, eu acho que para a conversa inicial, nós temos que lembrar exatamente disso. E que esse direito do trabalho de emergência não caracteriza, não autoriza que nós afastemos e desconheçamos os parâmetros hermenêuticos da Constituição brasileira. Especialmente porque, eu sempre tenho dito isso, quem já me ouviu falar sobre esse assunto vai, enfim, ou me ouvir repetir agora, que é exatamente em momentos de crise nós precisamos da Constituição. Porque se nós vivêssemos num momento de estabilidade econômica, estabilidade política, estabilidade social, estabilidade sanitária, não precisaríamos da Constituição. E ela se faz presente exatamente em momentos de crise, como o que estávamos vivendo, e certamente para garantir às minorias, especialmente, a proteção e garantia dos direitos sociais. Então, essa eu acho que é a primeira resposta à sua provocante indagação. Bom, muito obrigada, ministro, aí pelas explicações, né, pelo retorno aí da provocação. A ideia é essa mesmo, e curiosamente ele já tocou no segundo ponto que a gente ia questionar, que seria sobre a jurisprudência de crise. Então, eu já vou passar para o terceiro ponto aqui, que é a atuação da STF, e foi muito bem colocado aí, né, pelo convidado. E eu queria saber, tem umas questões aqui que estão me fazendo aqui pelo WhatsApp, mas estou deixando aqui para daqui a pouco. Quais seriam essas mudanças, assim, as mais impactantes, digamos assim, que o senhor poderia discorrer para a gente? Claro, a título exemplificativo, porque são muitas mudanças, né? A gente teria um evento só para falar delas, mas poderia destacar dessas mudanças que vieram com essas medidas provisórias e que, de um certo modo, mudaram o cenário e desestabilizaram ou tiraram, digamos assim, de uma zona de conforto até os atores dessa relação de trabalho, tanto o empregado como o empregador, e um desconforto, obviamente, muito maior em quem é trabalhador, porque pela dúvida mesmo de que se aquele empreendimento ia continuar aberto, ia continuar rodando, e o emprego dele ia continuar mantido. Então, muitas mudanças foram feitas nessa perspectiva, e, obviamente, quem está no piso subsolo, não vou nem dizer no térreo, está no subsolo aí da relação, tem muito mais preocupação. O que é que o senhor destacaria sobre as medidas provisórias? Veja, eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho importante mencionar a questão pertinente à atuação do Supremo Tribunal Federal nesse aspecto, porque ele tem a ver com o que eu vou responder na sequência. Um dos pontos mais discutidos, e que foi objeto de uma provocação por mais de 5 ADIs no Supremo, foi exatamente o contexto da atuação com a participação do sindicato para chancelar as mudanças que haveria no contrato de trabalho. E na sociedade brasileira, há a compreensão de que o sindicato é um inimigo da relação capital-trabalho, é um inimigo do empregador. Na verdade, se nós fôssemos buscar as origens do direito do trabalho, vamos encontrar a ativa participação eu vou chamar inicialmente de grupos de pessoas que deram origem aos sindicatos. E nós vimos recentemente, por coincidência, no dia 2 de julho, a greve dos entregadores por aplicativo nacional, que, na verdade, se nós formos olhar para esse fato com os olhos históricos, podemos perceber claramente a formação, o embrião que seja, da formação de algo que no futuro poderá ser um movimento coletivo de reivindicação por melhores condições de trabalho, um movimento de coalizão de forças
que dá origem, seja desta daquela forma, que deu origem à atuação por meio do sindicato. Então, um dos pontos mais marcantes dessas medidas provisórias foi a chancela de todas as alterações substanciais, desde alteração de jornada, redução de salário, banco de horas, por acordos individuais, sem a participação dos sindicatos. Nós vimos a ADI 6363, que foi muito discutida, em que o ministro Ricardo Lewandowski relator, a meu sentir, adotou uma estratégia, ao julgar os embargos declaratórios, para mim, muito criativa, que permitia, num primeiro momento, a chancela feita diretamente pelos interlocutores maiores da relação, isto é, empregado e seu empregador, mas submetia, posteriormente, a chancela sindical, e obrigava o sindicato a participar desse processo de construção de uma solução coletiva. E aqui também há um terceiro parênteses, professora Cíntia, para dizer que nesses primeiros dias, alguns sindicatos celebraram acordos coletivos, termos aditivos, acordos coletivos de emergência, muito interessantes, com soluções criativas, que estavam, claro, em grande parte, objetivando a manutenção do emprego, mas mediante uma variada gama de contraprestações, e não apenas pecuniárias, natureza pecuniária. Então, mas a norma objetivou simplesmente afastar o sindicato desse contexto, ao dizer que o empregado poderia, diretamente com o seu empregador, negociar as condições relativas à redução de salário, enfim, suspensão contratual, etc. E com isso, evidentemente, ao empregado não faltou nenhuma alternativa, senão concordar com as condições que lhe eram oferecidas, porque, quando muito, até como disse há pouco, o posto de trabalho estaria sendo preservado. Evidentemente que, como magistrado, aplicarei, sem dúvida nenhuma, a decisão que foi majoritariamente chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, como nós estamos aqui no ambiente acadêmico, com a licença acadêmica que nos é permitida, inclusive pela OLOMAN, eu, como magistrado, posso dizer, na condição de professor, que tenho profundas venhas e ressalvas à decisão do Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição, a meu sentir, é muito clara ao dizer que o sindicato deve participar obrigatoriamente de toda a negociação coletiva do trabalho. E o caráter genérico desta regra constitucional se traduz até muito mais do que uma regra num princípio de participação sindical na negociação coletiva do trabalho, evidencia a importância que se dá exatamente para o equilíbrio de forças. E se nós nos lembrarmos, o Supremo Tribunal Federal, no RE 15.90415, no famoso caso BESC, já tinha chancelado a vontade coletiva em detrimento da vontade individual, ao afirmar que o empregado, quando adere a plano de demissão voluntária, criado por norma coletiva, onde há contraprestação chancelada pelo sindicato, não pode depois se voltar contra a mesma norma, porque o processo negocial fazia com que ali estivesse presente um princípio que é muito caro do direito coletivo, que é a paridade de armas, isto é, o equilíbrio de forças sociais entre trabalhadores e empregadores para a construção de uma nova realidade social por meio das normas coletivas de trabalho, sejam elas acordos, sejam elas convenções coletivas de trabalho. E o Supremo Tribunal Federal, ao afastar essa obrigatoriedade, ainda que tenha havido não apenas o voto que eu vou chamar de temperado do ministro Lewandowski, mas também os votos mais, digamos, radicalmente postos pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Edson Fachin, fez com que se concluísse que o sindicato estaria fora desse contexto de negociação e deixando o empregado diretamente a negociar com o seu empregador, sujeito, evidentemente, às vicissitudes naturais de quem só tem uma alternativa, que é o aceitar ou aceitar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, eu não vou negar, eu quero deixar isso muito claro, não vou negar o processo de crise que vivem algumas empresas no Brasil, evidentemente que não. Mas também não podemos deixar de observar que nem toda empresa vive um momento de crise. Ao contrário, algumas tiveram incremento na sua atividade produtiva. Recentemente vi no noticiário econômico que uma determinada empresa brasileira teve um aumento de 528% nas suas vendas online. E a 528% das ações, evidentemente, ao ser divulgadas as notícias, explodiram na Bolsa de Valores, em termos de valoração. Então, veja, o sindicato poderia, por exemplo, pedir que a empresa exibisse os seus balanços nesse processo contínuo de negociação coletiva,
para verificar se de fato estava presente a boa-fé objetiva que deve presidir a negociação coletiva. Mas, enfim, decidido como foi pelo Supremo Tribunal Federal, as repercussões são muito grandes do ponto de vista dentro do contrato de trabalho. E as principais mudanças que são afetadas diretamente por essa decisão do Supremo dizem respeito à redução de jornada que foi autorizada, a suspensão contratual mediante o pagamento do benefício, inclusive, quando eu falei redução de jornada, com redução de salário. Mas eu quero destacar algumas medidas que, a meu ver, elas são muito mais importantes, que são as medidas no campo da saúde ocupacional. Nós não deveremos nos esquecer que, por essa norma autorizada pela MP 927, que aqui abro o sexto parêntese, criou um problema enorme para o futuro de direito intertemporal com a sua caducidade, porque nós já tínhamos a MP 905, que foi revogada no último dia, que tem trazido várias questões jurídicas em torno deste tema, porque ela foi revogada no último dia pela MP 955, que está em tramitação no Congresso, e que, se não for aprovada, restabelece por um dia a MP 905. Mas, além disso, nós tivemos agora a MP 927, que foi simplesmente, houve decurso de prazo para sua apreciação e ela caducou. E já não houve, nos últimos anos, a edição dos decretos legislativos que o Congresso deveria fazer, como o caso do MP 808, para disciplinar os efeitos das relações jurídicas celebradas no período de vigência dessas normas. Então, teremos um problema sério para o futuro, direito intertemporal, em função das relações que foram estabelecidas na vigência desta lei, ou dessa MP, porque ela não pode produzir efeitos para adiante. E quem teve jornada reduzida, quem teve o contrato suspenso, e quem teve salário reduzido, como ficará a partir agora, de segunda-feira, porque o prazo terminou no domingo, dia 19 de julho. Mas as normas de saúde ocupacional, elas mereceram uma fértil produção nesse campo do direito de trabalho de emergência. Eu quero ressaltar que, quando eu falo fértil, a ideia de fertilidade sempre traduz um sentido positivo, seja no campo da maternidade, seja no campo da produção agrícola, mas, na verdade, solo fértil também produz erva daninha. E uma erva daninha nessa MP é exatamente relacionada à suspensão, aliás, às normas de saúde ocupacional, que eu quero destacar algumas delas. Uma das mais graves foi a suspensão dos exames admissionais, exames ocupacionais. E veja, não estou fazendo referência a pessoas que venham a agir com algum intuito que não seja o intuito da boa-fé. O empregado, por exemplo, que venha a ser contratado, que não sabe que está positivado com o vírus, poderá pôr em xeque e causar um grave dano, não apenas aos seus colegas de trabalho, mas a uma infinidade de pessoas com as quais ele pode manter contato ao se dirigir à empresa, por exemplo, usando o transporte coletivo. Então, a suspensão dos exames admissionais, no momento em que a testagem é uma política recomendada em todos os países do mundo, salvo para algumas pessoas em nosso país, infelizmente, para até aferir o quão a enfermidade está se agravando. E os dados têm demonstrado que nos lugares onde a abertura começou sem cautelas, a repercussão é imediatamente verificada com a ampliação dos índices de contágio. Então, quando se suspende a realização dos exames admissionais, está provocando ou potencializando um dano social de proporções incomensuráveis. Eu lembro de um episódio que aconteceu em Brasília, logo no início da epidemia, ainda estávamos em epidemia, não se falava em pandemia, não havia ainda transmissão comunitária, em que uma pessoa veio do exterior, um casal veio do exterior, a mulher testou positivo, foi internada, enfim, ficou lá em estado bastante grave, e o marido, que por sinal era advogado, se recusou a fazer o teste. E só foi submetido ao teste por ordem judicial. E, curiosamente, ele estava positivado, embora assintomático. Então, tiveram que fazer um rastreamento de todas as pessoas com as quais ele manteve contato, inclusive no hospital, onde estava internada a mulher, que teve que interditar a emergência por conta das pessoas que ele produziu o contágio ao estar no hospital, algumas vezes, em visita à mulher. Então, veja,
Isso é uma medida bastante danosa, além de outras particularmente bastante difíceis, que é, por exemplo, o banco de horas por acordo individual, 12 por 36, ou turnos de 12 horas, mas de modo mais dramático para as pessoas da área médica, que poderão ter turnos de 24 horas, sucessivos turnos de 24 horas, com compensação em 18 meses. Quem tem pessoas que, de alguma forma, estão trabalhando na zona de combate, assim chamada, especialmente da área médica, sabem que os médicos estão passando por um processo extremamente grave, inclusive de adoecimento mental, com um acompanhamento terapêutico, psicológico, pelo drama que vivem cotidianamente, administrar o sofrimento alheio, muitas vezes nem saber quem vive, decidir quem vive e quem morre, ou como comunica os familiares, a luta pela preservação da vida. Essas pessoas trabalhando turno de 24 horas. Há dados que mostram que, no mundo, a causa mais comum de acidente de trabalho é sobre a jornada. Porque a pessoa, ao final de 24 horas de trabalho, um momento de tensão, de emergência constante, está absolutamente esgotada. As percepções sensoriais não são mais as mesmas. É uma pessoa sujeita claramente a ser uma vítima de um acidente do trabalho ou de uma doença ocupacional. Então, eu ressalto que dos danos mais graves provocados nesse período foram relacionados exatamente às normas de saúde ocupacional, desde aquelas que suprimiram os exames obrigatoriamente realizados, como também essa possibilidade de sobrecarga sucessiva de jornada, com turnos ampliados para até 24 horas, e ampliação do tempo de compensação, que há os mais antigos, aqui só eu estou nesse grupo, evidentemente, os demais não são, hão de se lembrar que a jornada compensada, inicialmente, era na mesma semana. Originariamente, era na mesma semana, chamada até semana inglesa, de segunda a quinta, 9 horas, sexta-feira, 8 horas. Depois se ampliou para 120 dias, depois se ampliou para 1 ano, e agora vem nessa crise emergencial para um ano e meio. Mas o mais grave de tudo isso, professor Laurêncio, é o que já alguns setores da economia mencionam, a possibilidade de que esse direito de trabalho de emergência se perpetue de maneira indefinida, que será um drama social dos mais graves, porque representará o alijamento da condição social minimamente assegurada a um segmento expressivo da classe trabalhadora brasileira. Mas o ponto talvez mais impactante de tudo isso, não fossem esses já mencionados, será o debate sobre a Covid-19 ser ou não doença ocupacional. Esse é um tema extremamente complexo e eu quero chamar a atenção para um segmento que tem sido muito pouco mencionado. Nós sempre mencionamos quem está na zona de combate, falamos dos médicos, falamos dos enfermeiros, dos intensivistas, do pessoal da área médica stricto sensu. Mas há um contingente de pessoas trabalhando expostas a riscos extremamente graves. Por exemplo, o pessoal que trabalha hoje na limpeza, em regra terceirizados, dos hospitais, nas mesmas salas de emergência onde estão os pacientes internados com Covid-19. O pessoal que recolhe o lixo dos hospitais, as pessoas que estão trabalhando na rua. Vimos recentemente nos jornais um motorista, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, que para se prevenir do contágio, ele pegou um desses rolos de papel filme, nós chamamos, esses plásticos que utilizamos em residência, e fez uma espécie de baia no ônibus que ele pilotava, que ele conduzia, para se isolar dos passageiros e, de alguma forma, se proteger em face de um eventual risco de contágio motivado por passageiros, né, contaminados. Tudo isso mostrando que o debate vai ser enorme, além de alguns pontos, como até ainda há pouco falávamos, relacionados, por exemplo, ao trabalho em domicílio, os limites relacionados ao trabalho em domicílio. E quando eu digo limites, eu falo, inclusive, e quero começar, pelo direito à desconexão. Não é que a pessoa está em casa que ela vai ficar à disposição do seu empregador 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. E veja, nós temos reuniões, situações de reuniões que têm durado 2, 3, 4 horas, em horário de almoço, sem se observar que as pessoas têm a pausa obrigatória para refeição e descanso. A ideia de que a instantaneidade da comunicação nos dias atuais tem levado para o nosso ambiente do lar situações bastante paradoxais, do ponto de vista da limitação do tempo destinado, inclusive, ao convívio familiar. Eu preciso que nós tenhamos em mente
Além de que essa realidade, que a ela se agrega questões ocupacionais, por exemplo, a ergonomia do posto de trabalho. Poucos de nós têm em casa mesas ergonômicas. Quando eu digo mesas ergonômicas, eu digo, aliás, estações de trabalho ergonômicas, eu digo mesa, eu digo cadeira, eu digo altura de monitor, eu digo apoio para pé. Muitas vezes se trabalha em casa na mesa de jantar. Por quê? Porque, às vezes, o casal está trabalhando, o filho está na escola, mais de um filho na escola, disputando o mesmo espaço, a mesma rede de internet, e a pessoa, para trabalhar, termina utilizando a mesa de jantar, cuja altura é inadequada, que faz com que, em breve tempo, esteja ela com a possibilidade de adquirir uma primeira logo lesão de punho, e, na sequência, lesão de ombro, lesão de cotovelo, etc., no esforço repetitivo. Tudo isso é uma realidade que virá à tona, certamente, daqui a algum tempo, do ponto de vista do desdobramento das ações que discutirão esses temas. Claro que, no momento de crise, as pessoas hoje estão muito preocupadas em manutenção do seu trabalho, do seu emprego, enfim, da sua fonte de renda imediata, mas as lesões podem se agravar, a situação recrudescer e não haver outra alternativa senão discutir na justiça essas consequências. Além da própria questão da Covid, responsabilidade por contaminação, por exemplo, em área de risco. Qual é a responsabilidade, objetiva ou subjetiva? O empregador vai reparar o dano? São questões que certamente lidaremos em muitos casos, porque em muitas situações não está sendo observado pelo empregador regras, inclusive, já antigas relacionadas à obrigatoriedade de que fossem concedidos os meios adequados de segurança do trabalho. Os EPIs, até houve uma discussão surreal no início de tudo isso, que era saber se EPI era ou não, aliás, se álcool em gel era ou não EPI, porque não havia previsão específica na NR17 relacionada à ergonomia sobre o EPI, álcool em gel, e a pessoa estava trabalhando, discutindo se haveria ou não direito à percepção ou recebimento do álcool em gel. Mas eu lembro, não só o artigo 157 da CLT, que estabelece o dever geral de precaução e informação por parte do empregador, mas também lembro a regra contida no artigo 19, parágrafo 1º, da Lei 8.203/91, que é a nossa lei previdenciária, que estabelece a responsabilidade, e a regra é bastante ampla da empresa, e eu vou ler aqui o dispositivo, pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhor. Então, se dúvidas houvesse com relação ao que deve ser fornecido, verificamos aqui que é uma cláusula aberta. É o que é necessário, é a máscara que for necessária, é a máscara do tipo face shield para algumas situações, são as luvas, são as roupas adequadas, são toucas, são máscaras, enfim, são botas, ou proteção para botas, ou sapatos adequados, exatamente para que a pessoa não tenha no trabalho a fonte de contágio, isso gerando, claro, além do custo individual, não podemos esquecer do custo social da doença, que essa pessoa, além da repercussão previdenciária, será alguém que conviverá entre nós, inclusive com a possibilidade de estigma. Qualquer pessoa hoje que tussa próxima a nós já olhamos meio que de lado, né? Porque não temos a certeza se ali é ou não uma possível fonte de contágio. E não se está falando isso de maneira irresponsável. Estudos de anteontem demonstraram que numa viagem de avião, se houver pessoa contaminada, quem sentar na cadeira da frente, na do lado e atrás, são os mais submetidos ao risco de contágio. Além daquele estudo da China que mostrou que o ar-condicionado é um condutor em potencial do coronavírus. Portanto, são situações que vão enfrentar estigma. As pessoas que já tiveram Covid, qual é o nível de transmissibilidade ou não, enfim, são situações que merecerão de nós toda a atenção, mas já respondendo também a sua pergunta de maneira geral sobre as MPs, diversas MPs editadas nesse período. É muito interessante aí, e aí o ministro tocou num ponto que, assim, é um ponto dos mais sensíveis. Eu, como professora, como advogada também trabalhista, um dos assuntos, dos pontos que eu acho mais sensíveis realmente é a questão da saúde do trabalhador. E eu não entendo como é que as pessoas não compreendem que a nossa Constituição Federal tem um dispositivo no artigo 7º que fala da prevenção dos riscos decorrentes da relação de emprego. Essa, para mim, é a norma-mãe de todas as demais. Então, não importa se na NR não tem lá números clausos, não é assim que funciona. A gente precisa compreender essas questões de maneira mais sistêmicas, né? Então,
é muito importante que a gente não perca o nosso norte, que é a Constituição Federal, ou sobretudo o artigo 7º. O artigo 7º realmente ele digamos assim, é a gênese de tudo isso que está sendo discutido aqui. E aí eu pergunto aqui, ainda nesse assunto, né, de saúde do trabalhador, de saúde ocupacional, a discussão muito grande se a Covid seria ou não seria uma doença ocupacional. E aí cabe vários olhares, né? Mas o senhor já falou um pouco sobre o Covid, mas eu queria especificamente sobre esse ponto, sobre esse aspecto, como é que o senhor se posiciona? Essa era uma pergunta que justificaria lives, não apenas umas sucessivas, porque é um dos problemas mais complexos na atualidade. Mas eu vou voltar um pouco à sua fala, quando menciona o artigo 722 da Constituição Brasileira, que o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, que é um especialista no assunto, cunhou, ele descobriu que esse princípio não está... Ele entende, como eu entendo, que essa norma, o inciso 22 do artigo 7º, revela um princípio, e como ele identificou que ninguém havia ainda atribuído um nome a esse princípio, ele, digamos assim, criativamente mencionou e batizou de princípio do risco mínimo regressivo. O que quer dizer isto? Significa dizer, e eu também concordo, para mim, a norma mais importante do sistema jurídico brasileiro referente à saúde da pessoa humana trabalhadora, porque ela diz que é direito fundamental a redução dos riscos que o trabalho proporciona. E essa norma, professora Cíndia, professor Laurêncio, quem nos assiste, ela é solenemente ignorada, inclusive nos tribunais trabalhistas e também no nosso Tribunal do Trabalho. Claro que o tribunal sempre atua, o Tribunal Superior do Trabalho, as pessoas talvez não saibam, nem todos que nos assistem, especialmente seus alunos, que o Tribunal Superior do Trabalho só pode decidir matéria que houve a discussão no tribunal respectivo, no tribunal regional, chamado pré-questionamento. Mas essa norma, inclusive, ela tem um alcance interessante, que ela é uma cláusula aberta, uma cláusula geral, que permite, inclusive, algo que é muito importante nesse campo, que é a interdição de uma atividade que está causando riscos. É muito importante nós termos em mente a possibilidade de que, por esta norma, se tenha a prevenção como fonte e não a atitude reparatória após o dano haver sido causado. Então, é importante que tenhamos em mente que, a partir desse princípio da redução dos riscos como uma garantia fundamental, um direito fundamental do trabalhador, muitas das ações podem ser identificadas como aptas a garantir a efetividade desta norma. Mas, partindo desse pressuposto de um direito fundamental à redução dos riscos, e que hoje também o trabalho humano, a saúde ocupacional, melhor dizendo, ela é regida pelo princípio da prevenção, pelo princípio da precaução, como princípios a orientar todo o sistema normativo que rege o meio ambiente do trabalho e o dever de informação que está atrelado também às ações do empregador, como direitos acessórios de conduta que se agregam ao contrato de trabalho, veio a discussão sobre a Covid-19 ser ou não doença ocupacional. Então, assim como eu fui crítico do ponto de vista acadêmico da decisão suprema relacionada à atuação sindical, aqui teço enormes loas à decisão na ADM 6342, entre outras, que afastou a constitucionalidade, retirou, portanto, a eficácia do artigo 29 da 1927, que revelava a presunção de não ser a Covid-19 doença ocupacional, gerando para o empregado um pesado ônus probatório de demonstração de que aquela enfermidade efetivamente era de natureza ocupacional. Isso nos mostra que o Supremo andou bem. Andou bem porque, de fato, a Covid-19 pode caracterizar diversas doenças ligadas ao trabalho. Desde a doença profissional, propriamente dita, gerando, inclusive, presunção absoluta do nexo de causalidade, com responsabilidade objetiva do empregador, e me refiro, por exemplo, ao pessoal que trabalha diretamente no combate à enfermidade, e não apenas os médicos, mas também enfermeiros, instrumentadores cirúrgicos, pessoal que trabalha nos exames radiológicos, exames laboratoriais, o próprio pessoal que trabalha na coleta dos dados para testagem, que estão ali numa possibilidade de contágio imediato permanentemente. E o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu,
e fiquei nesse ponto bastante envaidecido, que foi a minha tese de mestrado aqui na UFBA, em que já sustentava naquela oportunidade havia a possibilidade da doença ocupacional caracterizar responsabilidade, objetivo e atividade de risco. E na Bahia, já o nosso querido professor Gosto Luiz da Trindade sustentava lá o risco excepcional há muito tempo atrás, e, portanto, é alguém que deve reverenciar, porque os precursores das teses merecem, ou devem merecer, o nosso respeito, a nossa admiração, por terem sido pessoas adiante do seu tempo, como foi na Bahia, em muitos casos, Orlando Gomes, de Direito Civil, que todos nós que lemos os seus escritos de 40 anos atrás, verificamos que são debates que estão presentes hoje no direito civil contemporâneo. Então, voltando à sua pergunta, ele pode ser, por exemplo, ela pode ser doença do trabalho, para as pessoas que estão diretamente na área de risco, e aí cito o exemplo dos médicos, pesquisadores. Imagine um pesquisador que está trabalhando fundamentalmente com o vírus. Então, e não devemos nos esquecer que a primeira pessoa no mundo que noticiou a doença, o médico de 34 anos chinês, faleceu de Covid-19. E hoje ninguém mais fala dele. Ele, quando aliás, foi o cientista, acho que ele era dentista, se não me engano, ele começou a identificar traços característicos de grupos de pacientes, notificou as autoridades chinesas e depois, enfim, todos nós sabemos o que aconteceu desde então. Mas voltando, o pesquisador é alguém que está trabalhando com o vírus. Então, a menor situação de quebra da segurança, ele pode se contaminar diretamente. Então, para essas pessoas, não há dúvida que é doença profissional. Ao lado delas, há as pessoas que, embora não estejam diretamente ligadas à atividade delas, este ambiente, trabalham em ambientes com risco de contágio. Aí nós saímos do campo da doença profissional e passamos para a doença do trabalho. E a grande diferença entre ambas as enfermidades é que a doença do trabalho é caracterizada pelo local em que o trabalho as condições em que o trabalho é executado, ou seja, ela é equiparada à doença do trabalho, à doença ocupacional, não em função do que a pessoa faz, mas onde a pessoa trabalha, as condições presentes no ambiente que a pessoa trabalha. Mas ainda, portanto, aí depende, evidentemente, da prova do nexo causal, porque ele não é presumido, assim como é no primeiro grupo de enfermidades a que acabei de me referir. No terceiro grupo, que também é um contexto em que a enfermidade poderá estar presente como doença ocupacional, são as doenças provenientes de contaminação acidental. Então, veja uma situação em que há uma pessoa que trabalha em determinado hospital, por exemplo, na área administrativa, em outro prédio, ela não frequenta o ambiente sujeito à contaminação, mas é mandada em algum momento da sua atividade para comparecimento na unidade onde está a unidade de internamento, onde estão os pacientes Covid-19. Claro que aí também depende do nexo de causalidade, é mais difícil do que o primeiro, porque nós estamos em situação de transmissão comunitária, que significa dizer que todos nós somos, em potencial, transmissores da enfermidade. Há também a doença de natureza endêmica. É interessante assinalar que a nossa lei é tida como a lei no mundo mais avançada em conceituação de acidente do trabalho, pela ampla gama de situações que ela equipara a acidente do trabalho. E uma delas é a doença, para excluir, a doença chamada endêmica. Então, a rigor, a doença endêmica, e mais ainda a doença pandêmica, que é uma situação que a contaminação está presente em todos os lugares, e a endemia está presente em determinado lugar de maneira permanente, mas a nossa lei diz que a doença endêmica, em princípio, não é ocupacional. Mas ela própria, na parte final, artigo 21, consagra uma exceção, na linha D, se não me engano, que é exatamente o caso em que o trabalho potencializa o risco do contágio. Por exemplo, as pessoas que estão trabalhando, higienizando as ruas, como há nos casos, por exemplo, de dengue, de chikungunya, que estão fazendo o trabalho de combate às fontes transmissoras do mosquito. Essas pessoas, ninguém duvida que no Brasil, em diversos lugares, a dengue, a chikungunya são doenças endêmicas. E a pessoa que pega a chikungunya ou a dengue não pode alegar ser doença ocupacional. Mas se essa pessoa trabalha, e o trabalho amplia o risco de contágio, para ela passa a ser uma exceção a essa hipótese e, portanto, pode ser, sim, doença ocupacional. Nessas três últimas hipóteses, a dificuldade é o nexo causal. Quanto mais distante estiver do foco de contágio, mais difícil será o ônus da prova
por parte do empregado que se diz vitimado pela contaminação, pelo trabalho que executa. Especialmente as situações em que a lei chama de equiparação à doença profissional, à doença do trabalho, doença ocupacional, desculpe, que são esses casos que nós vimos de contaminação acidental e de exceção para doenças endêmicas. Mas os demais casos, para quem está trabalhando na zona de frente, de combate, e eu quero lembrar, professora Cínzia, professor Lourenço, que nós não devemos falar apenas do pessoal da área médica, ao pessoal de limpeza, o pessoal que está recolhendo lixo nos hospitais, os coveiros estão trabalhando, infelizmente, na situação dramática de sepultamento dos corpos, as pessoas que estão trabalhando em atividades de teleentrega, que são submetidas, muitas vezes, sem EPIs. E nós vimos recentemente, quando as reivindicações dos grupos de aplicativos, de trabalhadores de aplicativos, era por condições de trabalho minimamente dignas, como fornecimento de máscaras, roupas adequadas, etc. Tudo isso, enfim, é um cenário que gerará, eu não tenho dúvida com relação a isso, uma forte demanda, infelizmente, pelo grau de contágio que a enfermidade possui de forma contemporânea. Muito bem, muito bem. Estava aqui me lembrando de algumas discussões que a gente teve em sala de aula com os alunos, né, e que a gente examinava um pouco a situação dos garis, dos entregadores, que o senhor já mencionou aí, das trabalhadoras domésticas, elas estão super expostas, os jornalistas, tem muitas categorias que terminam se entrelaçando com o cenário, com o ambiente da doença. Então, foi muito boa a explicação. Eu quero dar um alô aqui para algumas pessoas. Elvia Vilhena Souza, que está de Brasília, ministro, passou a tarde toda me pedindo o link, e é uma estudiosa do direito do trabalho, uma pessoa que admiro muito, é uma baiana, está lá em Brasília. Tem a professora Vera Mônica, a professora Ive, professor Luiz Madeira, foi meu colega de mestrado, acabou de chegar aí da Europa, e já tem até pergunta ali, ele está perguntando se... Deixa eu ver a pergunta dele aqui, perguntando para o senhor se o princípio da fonte mais favorável teria sido revogado pelo direito do trabalho de emergência. Essa pergunta é de Madeira. Eu tenho muito medo dessa emergência sanitária se transformar numa diarreia normativa voltada à exclusão de direitos sociais. Eu acho que é o contrário. Nós temos que não podemos esquecer de que há pessoas trabalhando, e o direito do trabalho existe para a proteção dessas pessoas. Até eu quero chamar a atenção para isso. Muita gente acha, e tem colegas que têm escrito sobre isso, o nosso colega Guilherme Feliciano chamou o que já vinha na Lei 13.467, direito do trabalho do inimigo, parafraseando a expressão de um autor alemão. E nós temos que nos lembrar que quem atua nessa área, o direito do trabalho nasce exatamente para a proteção do segmento que é desigual na sociedade mundial, não é brasileira. Então, feliz ou infelizmente, essa é a nossa matriz valorativa. Por quê? Porque a relação de trabalho é desigual. E se é desigual, a equiparação jurídica serve para tentar minimizar os efeitos da desigualdade social e econômica. É assim que temos que agir. Portanto, eu acho que cada vez mais essas fontes normativas de proteção têm que ser resgatadas. E aí também um querido professor de todos nós, Pio Pedreira, sempre dizia isso, né? Era sempre alguém muito crítico dessa interpretação literal do texto normativo, extraindo dele normas que, na verdade, são incompatíveis com os princípios que regem o direito do trabalho. Bom, aqui a gente tem mais um, eu sei que está perto do horário que a gente combinou aí de concluir, mas eu não posso deixar de perguntar, e aí também se tiver alguém no chat querendo fazer pergunta, a gente contempla, mas tem uma questão que é em relação às audiências telepresenciais, a coleta da prova oral, na instrução do processo, na audiência de instrução, não estou nem falando no tribunal, ministro, eu estou falando no primeiro grau, alguns pontos. Então, a gente tem alguns óbices: incomunicabilidade das testemunhas, vedação ao acompanhamento de depoimento pessoal por quem ainda não depôs, proibição do depoimento pré-arranjado e apoiado em escritos previamente preparados, falta de controle do espaço físico, facilidade do acesso antecipado de uma testemunha ao depoimento da outra, utilização do teleprompter ou afim durante o depoimento pessoal, dificuldade ou ausência de comunicação direta entre o advogado e o cliente durante a audiência, que isso é fundamental. A gente cochicha ali, a gente pergunta, a gente muda a estratégia, essa atuação presencial. Nem falo para audiência de conciliação, porque se as partes querem conciliar, tranquilamente, não vejo problema.
Mas na instrução propriamente dita, eu queria que o senhor desse sua opinião aí, crítica sobre isso, e sobre as possibilidades, os prós e os contras que o senhor vê, assim, a princípio. Veja, esse também é um dos temas bastante debatidos no âmbito da advocacia e no âmbito da magistratura nos últimos meses. E há posições extremadas de lado a lado. Então, eu vou começar dizendo que acho que o tribunal andou bem, os tribunais, e aí me refiro também ao TST, ao Conselho Superior dos Tribunais do Trabalho, em fazer com que a atividade, de alguma forma, tivesse continuidade. Então, eu vou pelo que é mais fácil, para depois tentar chegar no que é mais complexo. Portanto, em estabelecer uma orientação geral, acho que o Conselho andou bem, para evitar que cada tribunal criasse normas próprias e dificultasse mais ainda o trabalho do advogado e a própria instabilidade gerada por normas diferentes. Acho também que nem toda a audiência há o obstáculo ser realizada pela via telepresencial. E aí me refiro não apenas à audiência de conciliação, eu próprio fiz nesse período de audiência de conciliação no tribunal, um caso bastante complexo, havia tutela de urgência, depois de 3 dias discutindo, com reuniões que duraram, algumas delas, mais de 2 horas, era um processo, do ponto de vista procedimental, muito simples de ser julgado. Mas a questão posta era uma questão muito complexa, do ponto de vista do resultado que poderia advir, com a decisão que viesse a proferir. E, enfim, terminou sendo exitosa a conciliação. Então, eu acho que a conciliação era uma realidade que pode ser feita por meio da audiência telepresencial. Inclusive, utilizei várias vezes da alternativa de desligar, permitir que as partes desligassem as câmeras e os microfones e conversassem com os advogados offline, por telefone ou de outra maneira, para exatamente viabilizar esse contato que é próprio da advocacia com o seu cliente. E, portanto, acho que o tribunal agiu bem nesse tipo de audiência. Da mesma forma, por exemplo, que há muitos processos que a prova é eminente documental, ou audiências que estavam para término de instrução, em que seria apenas a renovação da proposta conciliatória e conclusão dos autos para julgamento. Todos esses casos, portanto, poderiam ser realizados, como foi e tem sido, a audiência sem nenhum prejuízo a quem quer que seja. Me refiro às partes, me refiro ao processo em si, e me refiro à segurança na coleta da prova, que é o ideal que todos nós buscamos, independentemente da solução que venha a ser implementada. E no segundo grau, sem dúvida nenhuma, as sessões telepresenciais têm sido uma realidade muito comum, e nós temos atuado, seja no Tribunal Superior, inicialmente, em turmas, depois nos órgãos colegiados maiores, e também os tribunais regionais. E alguns tribunais, inclusive, já tinham essa realidade implementada, como conversamos há pouco, como o Tribunal do Pará, que tem nos estados do Pará e Amapá a sua jurisdição, e o custo da passagem do Amapá para o Pará, especialmente para Belém, é um custo elevado, e muitas vezes o advogado tinha que dormir na cidade, questão de horário de voo, sessão de tribunal, enfim, e já era uma realidade a sessão à distância, com a possibilidade de citação à distância pelo advogado. Eu próprio, inclusive, já cheguei a fazer audiência com pessoas fora do país, numa realidade excepcional, mas tudo isso com a concordância das partes. E, portanto, no que toca à audiência de instrução, se as partes concordam, não vejo nenhum obstáculo. Agora, de fato, há um debate muito grande sobre a qualidade da prova nesse aspecto. Veja, quais são os pontos positivos que outros colegas que sustentam esse capítulo têm sido realizadas com muita frequência em alguns tribunais. Isso quero deixar muito claro, que em alguns lugares se tornou uma realidade muito comum. Os colegas que são adeptos da tese favorável sustentam que a qualidade da prova ela é um elemento a ser aferido a posteriori pelo julgador, e essa interferência da qualidade está presente na audiência telepresencial como na audiência presencial, ou seja, a influência, a possibilidade de um relato prévio para que a testemunha reproduza. Quem foi juiz de primeiro grau como eu sabe e compreende que é fácil você perceber o discurso quando ele é previamente estabelecido, até pelo linguajar, pelas expressões que são utilizadas. Então, é fácil perceber, salvo, eu nunca me esqueço de um preposto de determinado banco na cidade de Jequié, que eu dizia a ele: o senhor sabe que eu estou tentando lhe pegar na mentira, e o senhor sabe, esse era o preposto que toda empresa deveria contratar. Ele era bom.
Ele sabia depor. E aquela história, toda semana tinha audiência com ele, se tornou, não vou dizer um amigo, mas era uma personagem conhecida da vara. Eu perguntava, ele respondia, nós dois sabíamos que não era verdade o que ele dizia, mas ele preposto, enfim, depois com muita elegância e com muita sabedoria do seu papel como preposto. Não vou entrar no mérito sobre isso, que, enfim, não vem ao caso. Mas todos nós sabíamos disso. Então, os pontos positivos que se indica é que as ferramentas hoje que permitem que a pessoa fique numa sala de espera sem um contato prévio, claro que a partição da prova, se acontecer, certamente causará um dano irreparável no processo. Mas mais do que isso também, tem a questão da conexão, do acesso digital. Eu tenho dito que mais importante do que a qualidade da prova, ou tão importante quanto, é o direito fundamental de acesso à justiça no mundo digital. Muitas pessoas não têm condição, muitas vezes, de acessarem os aplicativos que permitem que a audiência seja realizada. E tem que existir do juiz, e não há como se fugir disso, um grau de compreensão bastante elevado e também de paciência, de tolerância. Porque o juiz não pode simplesmente querer realizar a audiência a ferro e fogo, sem observar a realidade, inclusive desse período de isolamento social, distanciamento social, com tensões presentes. Então, essa é uma questão que eu tenho muita reserva ainda. Não me convenci da plenitude de sua utilização na coleta da prova oral, que é, em grande parte dos casos, a prova por excelência do processo do trabalho. Há argumentos contrários bastante fortes do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da atuação do juiz, o próprio fato, alguns até sustentam que a audiência, a pessoa em frente, como nós estamos agora à câmera, o grau de atenção é muito maior do que numa audiência presencial. Portanto, é muito mais fácil perceber se desviar o olhar, se olhar para cima, se olhar para o lado, se tentar consultar algum manuscrito, se tentar, porque se eu estou aqui em frente à câmera, a minha atenção está focada exatamente nesse aplicativo que nós estamos utilizando. E toda a minha cena visual está delimitada por um espaço aqui de 1,5 metro, aproximadamente, então não sei se chega a isso, que é o alcance de visão que a pessoa que está me vendo perceberá. Então, o universo de atenção se tornaria, segundo os adeptos desta tecnologia ou dessa realidade, muito mais propício para a verificação de eventuais desvios de conduta na condução da coleta da prova. Mas eu tenho que também levar em consideração, não posso deixar de levar em consideração o trabalho do advogado, o contato com a testemunha, o contato com o seu cliente, eu falo testemunho do seu cliente ali, para eventualmente saber, então, se a testemunha está depondo, o reclamante, o advogado reclamante falando com ele, como é que ele vai interagir com o juiz para impedir, para interceder diante de uma resposta, enfim, há prós e há contras. O que eu acho que deve presidir a realidade seria o princípio da cooperação judiciária, da colaboração, aliás, que é um processo clássico, um princípio clássico no processo brasileiro atual, inclusive no processo do trabalho. Realizar audiência a ferro e fogo, para mim, pode traduzir-se numa arbitrariedade. Eu acho que deve dar em consideração as condições em que a audiência pode ou não ser realizada. Eu não tenho ainda posição firmada com relação à admissão plena na coleta da prova testemunhal. A minha posição é muito mais refratária do que favorável, mas tenho ouvido de colegas que têm, inclusive, atuado nesse sentido, argumentos muito, digamos assim, fortes, conducentes a uma qualidade ainda maior da prova coletada pelo meio da sessão, da audiência telepresencial. Segundo essas pessoas, é muito mais fácil perceber um desvio de olhar, um balbucio, uma dúvida, até porque ela fica gravada e é mais fácil retroceder para verificação de um eventual quebra do compromisso de falar a verdade. Portanto, sem querer ser, digamos assim, irresponsável na resposta e se querer me posicionar, eu não tenho posição firmada ainda no sentido da sua afirmação. Eu sou muito mais refratário do que favorável à audiência de instrução propriamente dita, quando as partes, evidentemente, não concordam. Porque há situações em que a pessoa está fora do Brasil, está distante, a pessoa está
em área de... A pessoa é um paciente, é uma pessoa que está no grupo de risco, ou, enfim, situações que, de fato, não há alternativas, a não ser realizar por este meio a audiência de instrução para a coleta da prova oral. Mas, por enquanto, eu me mantenho ainda muito refratário, mas vejo argumentos muito favoráveis, repito, para a audiência de coleta da prova testemunhal, sobretudo, a prova oral, sobretudo, na audiência de instrução. É excelente, excelente. Aí eu fico até com um alento que eu estou vendo, assim, que há uma preocupação, um cuidado. Eu não imaginaria que fosse diferente, mas, assim, é muito qualificado o seu cuidado, né? E realmente a situação merece. Bom, temos uma última pergunta aqui que veio da audiência, e eu não posso negar isso para a audiência, meus colegas professores estão aí, quero dar até um abraço a Flávio, que também está aí, tem muitos professores que não deram alô, mas que eu sei que estão assistindo, que mandam mensagem por aqui, os alunos aí Josélia Bonini, que está assistindo aí com a família toda, e aí eu faço a saudação para os alunos na pessoa de Josélia, excelente aluna. Mas veio uma pergunta sobre a atuação da atividade sindical à luz do artigo 8º da Constituição Federal, veio como uma premissa, e veio assim, como ficariam os sindicatos ante a intervenção estatal? Como ficaria essa posição do sindicato ante essa ingerência tão forte do Estado na legislação? Eu imagino que na reforma trabalhista também, e, enfim, e em face desse artigo 8º que a gente tem aí, que está na Constituição Federal. Os sindicatos têm passado por um processo de desgaste muito grande, e isso não começou agora, vem desde a reforma trabalhista, de maneira muito acentuada, com a ideia de que o sindicato constitui um elemento nocivo na relação de trabalho. Eu sempre tenho dito e sempre tenho afirmado que o sindicato tem um papel a cumprir nos avanços sociais, porque é exatamente pela conquista social, pela atuação do sindicato, que se conquistaram grandes avanços, inclusive no Brasil. E isto é importante para que nós não deixemos de reconhecer a importância, o relevo da atuação que o sindicato executa na construção do chamado diálogo social. É exatamente com a participação do sindicato se constroem soluções criativas em setores da economia e da atividade empresarial, porque ninguém melhor do que ele para conhecer a realidade do universo do trabalho humano naquele setor da economia. Mas é verdade, é fato, que ele já vem por um processo, inclusive com a supressão da contribuição sindical. Veja, eu sou contra a contribuição sindical. Aliás, boa parte de nós é contra, mas simplesmente se suprimiu a contribuição sindical e não se propiciou a reforma da nossa estrutura sindical de maneira a viabilizar a atividade sindical. E mesmo iniciativas posteriores que houve de ajuste em convenções coletivas, contribuições sindicais criadas por normas coletivas, foram afastadas pelos tribunais, especialmente por decisão do Supremo Tribunal Federal. O que gerou uma situação paradoxal, que se atribuiu ao sindicato, se manteve todos os ônus que lhe eram estabelecidos, impostos, sem o custeio que o imposto sindical propiciava. É verdade que os sindicatos, talvez até por um erro estratégico histórico, durante toda a reforma trabalhista, pelo menos no primeiro momento, em junho de 2017, até junho de 2017, quando estava aprovado o projeto na Câmara, centrou a sua atuação muito fortemente na manutenção da contribuição sindical. E, recentemente, nós vimos, numa determinada reunião de ministros do nosso país, que um determinado ministro de Estado disse que aquele fato era importante porque passaria uma boiada enquanto se discutiam determinados assuntos na grande mídia. Foi mais ou menos isso, com o péssimo exemplo que deu esse ministro, mas, enfim, o que aconteceu na reforma trabalhista. Se centrou a ação na contribuição sindical e não se atentou para a quantidade de direitos que eram suprimidos e as lesões que foram perpetradas pela nova legislação. E agora os sindicatos enfraquecidos vivem um dilema da sua própria subsistência. E já se fala, sobrevivência, aliás, já se fala, inclusive na reforma sindical. Reforma que certamente em congresso motivado pela crise, poderá traduzir-se numa dificuldade maior ainda para a reforma sindical ter presentes elementos de legitimidade
e de representatividade que autoriza o sindicato a agir. Só lembrando que os nossos sindicatos, que o nosso país não subscreveu até hoje a Convenção 87 da OIT. É uma das poucas convenções da OIT que o Brasil, inclusive fundamentais, que o Brasil não ratificou. Mas precisamos avançar nesse aspecto. A reforma sindical terá que vir. Até porque precisamos construir um novo modelo que se garanta aos sindicatos não apenas a sua representatividade, o que certamente fará com que muitos sindicatos sucumbam no novo cenário, que em grande parte dos casos são sindicatos criados de forma, não vou dizer espúria, mas sem que haja a chancela da coletividade a qual pretende representar, e isso trazendo também, por sua vez, a perda da legitimidade, inclusive no processo negocial, que é muito presente. Então, de fato, vivencia o sindicato um problema hoje de sobrevivência, uma crise de representatividade, que por sua vez se resvala na crise de legitimidade, que se agrava, inclusive, agora, nesse período, quando o Supremo Tribunal Federal afasta, chancelando a decisão, a MP 927, o sindicato, de um momento que era para ele crucial, no sentido de restabelecer algumas conquistas decorrentes desse momento de perda. Mas, enfim, de fato, é um momento difícil, mas temos que ultrapassá-lo e torcer para que venha, de fato, uma reforma. Eu não acredito em reforma que atenda, de fato, a interesses que se revelem consentâneos com direitos sociais no Brasil. Mas o futuro dirá. Ministro, nós já usamos e abusamos do seu tempo, já estou começando a ficar com vergonha. Mas eu vou passar a palavra para o professor Luiz Carlos Lourenço, que vai fazer o nosso encerramento do evento. Se alguém quiser se posicionar, questionar alguma coisa, estamos à disposição, mas a gente passou já do tempo que tinha combinado com o nosso convidado, e não vamos abusar, porque senão ele não volta mais, né? Então, Lourenço, por favor. Ministro Dr. Cláudio, eu fico, assim, imensamente satisfeito com as suas palavras. Eu aprendi muito aqui, não sou da área trabalhista, mas aprendi muito com o que o senhor trouxe. Realmente é um momento para muitas reflexões. Professora Císia, só tenho que agradecer por esse momento. Tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aí também tiveram a honra, né, de lhe ouvir e também aprender muito. O tema é instigante, como o senhor falou, são discussões para várias lives, né? Então, não se esgotaria em uma só. Eu acho que hoje a gente conseguiu trazer aspectos gerais, né, e que também vão demandar muita discussão futura ainda, pois ainda estamos vivendo este momento, né? A gente não sabe como é que vai acabar isso, a gente não tem uma previsão de quando isso irá acabar, né? E os reflexos futuros virão, né? E mais discussões serão trazidas, e mais gostaríamos de contar mais vezes com o senhor para participar dessas discussões. Então, eu gostaria mais uma vez de lhe agradecer pela disponibilidade, pelas palavras, pelo conhecimento que nos trouxe aqui hoje. Agradecer a todos os que participaram desse evento, desse webinar. Professora Císia, mais uma vez, agradecer muito aí pela sua participação brilhante, como sempre. Convidar desde já aos participantes para nosso próximo webinar, que vai ser no dia 29, que vai ser sobre o exercício da democracia em tempo de pandemia, com o doutor Fabrício de Castro Oliveira, nosso presidente da OAB Bahia, e com o doutor Luiz Viana Queiroz, que é o nosso vice-presidente nacional da OAB. Então, teremos uma outra discussão aí, trazendo mais um tema importante para esse momento de debates, mas gostaria de agradecer imensamente, em nome da Unijorge, em nome do curso de Direito. As portas virtuais ou presenciais estão sempre abertas ao senhor, então sempre que o senhor quiser, a casa está aberta para o senhor, e espero poder contar também outras vezes com a sua participação, que foi, sem sombra de dúvidas, maravilhosa, excelente para todos nós. Muito obrigado. Císia, lhe devolvo a palavra. Eu não posso encerrar, fechar aqui,
trancar a porta da sala sem dar a palavra ao ministro só para ele fazer as considerações finais, porque o eleitorado dele aqui no chat está cumprimentando ele, e aí eu não posso deixar de conceder a palavra a ele aqui, para fechar eu. Só brevemente, eu quero cumprimentar vários amigos que passaram, que eu vi aqui, né, no chat, dizer que é um prazer estar, colega Viviane, ver que o professor, novamente, Luiz Madeira, que está aqui desde o início. E se eu pudesse encerrar esse evento com alguma frase, eu ontem tive acesso a uma frase do padre Júlio Lancelotti, que eu achei muito interessante, que é algo que eu tenho dito, e ele certamente o fez com muito maior propriedade. E aqui abro aspas, quando ele diz o seguinte: estamos no mesmo mar, mas nunca estivemos no mesmo barco. Alguns estão de iates, outros de jangada, e outros ainda morrendo agarrados em pedaços de troncos, fecho aspas. Então, com essas palavras, eu quero dizer o seguinte: se o coronavírus é democrático do ponto de vista biológico, que afeta qualquer pessoa, independentemente de classe social, ele é profundamente discricionário do ponto de vista social e econômico, porque nós temos visto exatamente que quem mais tem sido atingido são as classes mais pobres. E se eu pudesse desejar, de alguma forma, algo de positivo em tudo que estamos passando, é que nós pudéssemos sair pessoas melhores. E eu espero, sinceramente, que cada um de nós faça a sua parte. Tenho dúvidas, porque, enfim, quando a história tem dito que quando passa os momentos de crise, o novo normal nada mais é do que o velho normal com a roupagem diferente. Enfim, a história dirá. Mas foi um prazer estarmos juntos. Agradeço a atenção, agradeço de quem esteve por aqui até agora, agradeço ao convite da professora Cínzia, a gentileza do professor Lourenço, enfim, dizer que é um prazer estarmos juntos mais uma vez na Unijoias. Me sinto presente nas suas instalações, embora aqui pelo modo virtual. Um abraço a todos. Então, eu declaro encerrada. Muito obrigada, mais uma vez. Eu vou apagar a luz, então. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada a todos.